Olá, você que nos acompanha aqui na programação do A Hora Esportes, nesta quarta-feira de cinza, pós-carnaval, uma semana que antecede muitos campeonatos amadores que iniciam no fim de semana, e a gente tem um programa especial, né, Caetano Preto, nesta quarta-feira, que daqui a pouco chega convidado aqui o Vianney Rames para falar sobre o Regional Levata, porque dizem que o ano começa depois do carnaval, então a gente já começa a projetar a principal competição esportiva amadora da nossa região. Como é que tu tá? Tudo certo? Zique, tudo bem? E a todo mundo que nos acompanha aqui no Hora Esportes. E um dia importante, porque o Vianney vem falar conosco hoje e no fim de semana começam várias competições pelo Vale. Fim de semana passado não tivemos tantas por causa do carnaval, então acho que essa conversa com o Vianney vai ficar num bom caminho dentro da temporada do nosso futebol amador. O Hora Esportes vem com o patrocínio de Sicredi Integração RSMG, que cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor de você. Loja Sertel, fevereiro é o mês de festa nas lojas Sertel. Também Betiolo Imóveis. Pensou em comprar, vender e alugar? A Betiolo é referência em imóveis no Vale do Taquari. Brasrede, mais que internet. Dr. Bruno Fir, recupere a saúde dos joelhos com o Dr. Bruno Fir. Garanta programas personalizados de saúde, movimento e longevidade. Girando Sol, participe da promoção Girando Sol na sua casa. Univale, sede de atender bem. E Disman, pensar na família sempre vai ser o melhor plano. Caetano, nesse primeiro bloco, dá para destacar aqui do esporte amador, são os jogos que nós tivemos no fim de semana, e quando tu não esperava praticamente nada aqui na nossa região, nós tivemos 3 competições, 7 partidas e 33 gols. Pontaria afiada. Os atacantes em festa, em ritmo de carnaval. Exatamente. E destaque ficou para Progresso, o jogo que o Grupo A Hora transmitiu. Inclusive, o pessoal pode voltar e assistir esses gols lá no YouTube do A Hora Esportes. Nós tivemos um empate em 4-4 da equipe do Gaúcho, do Centro de Progresso, contra o Cruzeiro de Alto Honorato. O Cruzeiro, que tem entre os principais nomes Bruninho e Andrei Macedo, jogadores que atuaram no Taquariense, e o time saiu atrás. Gão marcou o gol pro Gaúcho. Logo cedo. Questão de 7, 8 minutos. Um golaço, inclusive, né? Uma jogada do G2. Aí a equipe do Cruzeiro virou o jogo para 4-1 e no fim, numa infantilidade, dá para se dizer assim, o Yuri foi expulso. Com um jogador a menos, a equipe do Cruzeiro de Alto Honorato não conseguiu segurar e o Gaúcho empatou o jogo. Até eu brinquei que o atleta que marcou o gol é o Moisés, que ele entrou somente para abrir os mares do empate. Exatamente, marcou de cabeça. E com esse resultado, Caetano, olha só como é que está a tabela de classificação. O São João e a equipe do Flamengo de Xaxim já estão classificados. O Inter de Campo Branco tem 3 pontos, o Cruzeiro de Alto Honorato tem 2 e o Gaúcho tem 1. Só tem mais 2 rodadas. No próximo sábado, nós teremos o jogo em Xaxim entre Inter de Campo Branco e Cruzeiro de Alto Honorato. Ou seja, quem vencer está classificado. Um empate garante o Inter de Campo Branco. E na última rodada tem Inter de Campo Branco e Gaúcho de Progresso, que é no próximo sábado também, esse jogo na comunidade de Campo Branco. Se o Inter ganhar os 2 jogos, é líder do campeonato. Então pode acontecer de terminar ainda na liderança na primeira colocação geral. Mas também se perder os 2, está eliminado. Essa é a situação de Progresso. É uma competição com poucas equipes, né? Exato. Então cria essas curiosidades na tabela de classificação. O time pode tanto passar quanto ser eliminado, ainda restando apenas 2 jogos. Exatamente. E muitos jogadores que eu não estava na jornada, mas ouvi, muitos jogadores que estiveram em campo agora na partida que transmitimos e que foram destaque em regionais recentes, né? Exato, o Gão, o Fernando Hitzel, o G2, Bagé, todos eles na equipe do Gaúcho. Do lado do Taquariense tinha o Bruninho, o André Macedo, esse Yuri, o Yuri Negão, volante, e guardar o nome, Gui Jardim. Esse nome vai ser muito falado durante o ano. Ele está jogando em Progresso, está jogando em Boqueirão do Leão e é o novo jogador da equipe do Taquariense. Vai substituir o Bruninho que já está fechado. Já está fechado com o Taquariense. O Bruninho que foi pro Tiradentes, inclusive, ele deu essa declaração para nós no A Hora Esportes, está lá no nosso Instagram também. Então esse foi um campeonato que também pelo veterano, a equipe do São João de Alta Pica da Serra venceu o Flamengo por 3-0. Também tivemos a Copa Vale do Sampaio no domingo. O Avante venceu a Suécia por 4-2. Lembra do Carlinhos, que era o jogador, o talismã do Serginho no ano na divisão de acesso? Sim, anos recentes. Marcou 3 gols na vitória do hat-trick do Avante sobre a Suécia por 4-2. O Avante, inclusive, em 2 rodadas, 2 hat-tricks. Na primeira, o Gui Eckert marcou 3. Agora o Carlinhos contra o Duvidosa. Contra o Duvidosa. O Duvidosa que se recuperou da goleada
por 6-0. Venceu o Deodoro por 3-2, saiu na frente, sofreu a virada e virou o jogo. O último gol foi marcado nos instantes finais pelo Dudu Luft, que inclusive é vereador em Venâncio Aires, está jogando no Duvidosa e marcou esse gol da vitória. E a Aert venceu o 15 de novembro por 4-1. E para fechar, Boqueirão do Leão também teve rodada. Nós tivemos daí, foi o jogo com menos gols, o empate entre o São José de Matão contra a equipe do Grêmio 5 de junho. Então foi esse o jogo aí, empate em 1-1. Então que meio que foi essas rodadas no fim de semana de muitos gols e poucos jogos. E só 3 competições, né? Feriado de carnaval, gente que já saiu na sexta, não é muito comum termos competições, 3 quiseram fazer e tá tudo certo. Felizmente tiveram jogos muito atrativos, muitos gols acontecendo nessa rodada do Amador. Exatamente. Caetano, nesse primeiro bloco a gente falou sobre os jogos, porque daqui a pouco a gente está recebendo aqui o Vianney Rames para falar conosco sobre o Regional Aslivata. A gente vai falar mais sobre o futebol amador. Então no próximo bloco a gente fala com o Vianney. Lembrando que o Hora Esportes vem com patrocínio de Sicredi Integração RSMG, Loja Sertel, Betiolo Imóveis, Brasrede, Doutor Bruno Fir, Girando o Sol, Univale e Dirsman. No próximo bloco a gente conversa com o Vianney Rames. Muito bem, nós voltamos agora aqui com o programa Hora Esportes e recebemos, Caetano Preto, o presidente da Aslivata, o Vianney Rames, para falar sobre o regional. Por mais todo mundo diz que o ano começa depois do carnaval, a gente está numa semana de carnaval e esse programa aqui na quarta-feira de cinzas, dá para se dizer assim. Queríamos saber de ti, Vianney, como é que estão os preparativos para esse regional Aslivata? Como é que tu tá? Tudo certo? Muito boa tarde, sim, tudo bem, tudo tranquilo, com as energias renovadas para 2026 já, né? E aí é claro que a gente não efetuou nenhuma ação em relação ao Regional 2026, mas a gente vem pensando, planejando, e agora após Carnaval, vai começar realmente colocar em prática o que se pensa para a próxima temporada, 2026, nos 70 anos de Sertel, quem sabe conseguimos alcançar o grande objetivo da Sertel, ter 70 equipes. Então, esse será o trabalho a partir dessa semana. E até mais importante, antes de falar de 2026, Vianney, qual a avaliação de 2025 do regional, que a Aslivata faz, que os patrocinadores fazem, num todo, desde dentro de campo até como as estruturas dos clubes foram cuidadas para receber jogos tão importantes? Qual a avaliação que vocês da Aslivata fizeram do campeonato de 2025? Olha, eu diria assim, o importante de tudo é as reuniões que a gente faz com os clubes, colocadas preocupações em relação à organização das sedes, o cuidado com a disciplina, né? E isso tem sido uma forma que os clubes estão sendo muito compreensivos e têm esse entendimento. E eu diria para vocês, de todas as minhas participações nas Aslivata em competições regionais, foi o ano mais leve, tanto na parte de organização, de relação com os clubes, e também no quesito arbitragem, eu diria assim, foi o ano mais leve, o melhor ano para conduzir a competição nos 40 anos de Aslivata. Isso se deve ao quê? Que se tornou mais leve, Vianney? Olha, eu diria assim, nós, em termos de arbitragem, nós temos agora com uma nova geração de árbitros que acredito numa evolução muito positiva, e aí nós temos que destacar o trabalho do Leandro Voad junto à federação, que está liderando isso, e aí a relação que a gente tem, então, tem assim pelo o que a mídia faz no nosso campeonato regional, os árbitros federados todos sabem e querem, solicitam até para poder trabalhar no nosso campeonato regional quando tem essa disponibilidade. E para nós, é claro, juntamente com a área, são muito bem-vindos digamos assim,
a gente tem um apreço mútuo com eles, tanto eles com a gente como nós com eles. E então isso é uma das grandes realizações que nós tivemos em 2025. E o outro ponto é a maneira muito cordial e transparente como nós conseguimos lidar e falar com os dirigentes dos clubes, tem sido muito positivo. Digo assim, olha, com todas as adversidades, às vezes que tem eh, em alguma praça, algumas punições mais severas, mas os dirigentes foram muito compreensíveis e aceitáveis naquilo que nós determinamos de acordo com o relatório de súmula da arbitragem e, claro, daí aplicando o regulamento conforme deve. Eu tenho visto seguidamente os dirigentes me falando aí da gratidão que tem da maneira imparcial como nós aplicamos o regulamento. Então isso, na verdade, fortalece e motiva para que cada vez se venha aperfeiçoar mais. Sabe, Vianney, que qualquer organizador de competição, ele passa a estar em evidência. A gente tem muita crítica, por exemplo, à Federação Gaúcha de Futebol, por decisões que toma. A CBF agora começa a se estruturar e depois de muitos anos e muitos gestores passa a fazer um trabalho legal. No nosso micro-organismo do futebol amador, a Aslivata é a principal entidade quanto à organização e a mais respeitada também. Como é a estrutura da Aslivata hoje? Porque o regional começa no segundo semestre, a partida dura 90 minutos no titular, 90 minutos no aspirante, mas vocês já estão trabalhando, durante a competição trabalham de domingo a domingo. Quantas pessoas fazem a Aslivata? Qual a estrutura de trabalho que vocês têm? Porque é importante também para os atletas, para os dirigentes saberem que existem pessoas se dedicando a este trabalho. Horas vão acertar e mais acertam do que erram, erros vão acontecer, mas qual é a estrutura da Aslivata hoje? E até se puder avaliar, é o esperado, dava para ter mais gente, dava para fazer um pouco diferente? Como é que se estrutura esse trabalho atualmente? Olha, veja bem, desde a nossa volta em 2023, a Junta Aslivata, a gente realmente procurou fazer uma nova reestruturação de organização. E é claro, a gente vai evoluindo, vai avançando, não é um grande número de pessoas, não, porque a gente, primeiramente, também considera custos, né? Então, tudo passa. E, além disso, cada um que está na diretoria tem a sua atividade profissional. Então, por isso que as notas oficiais normalmente só saem nas terças-feiras à noite. Então, é mais assim, é, eu tenho um envolvimento muito direto, cada domingo presente em todos os jogos. O Moacir Mantovani também, né? Então, aí eu tenho o Daniel, que é o vice-presidente, que cuida mais na elaboração das notas oficiais, embora que antes dele começar a emitir isso, passo por uma análise minha as súmulas e já deixo sempre um relatório prévio daquilo que eu acho que deva ser denominado, definido e às vezes algum debate em conjunto, muitas vezes eu, o Moacir, o Daniel, para definir, mesmo a equipe de arbitragem, o Taxa e o Alexandre, para nós, às vezes, alguma situação de relatório, de súmula, então a gente faz esse contato. E aí eu tenho o Abel, que é o secretário, que ele que emite todas as súmulas, né? Cuida dos relatórios, cuida do controle dos cartões, dos goleadores, então toda essa parte, na hora de fazer a súmula, toda a súmula já sai com o nome do jogador, tudo dá na súmula. Se o jogador está suspenso, já aparece o nome dele escrito em vermelho, que não pode jogar. Então, para o clube não se passar, então é nesse formato que se trabalha aí. E aí nós temos a Marielle, que é a segunda secretária, que faz mais uma divulgação
das rodadas, né? Então, a divulgação das fotos que sempre se faz. Então, é nesse sentido que nós trabalhamos aí, é um trabalho voluntário aí, mas que a gente, dentro do possível, tem procurado atender de uma maneira muito imparcial a todos. A gente fala da profissionalização, né, Vianney? E querendo ou não, 2000 e começa já, o ano passado foi um pouco mais acentuado, mas essa situação ela vem com vocês, inclusive, profissionalizando a Aslivata, porque o ano passado, para o campeonato do ano passado, foi conseguido um recurso estadual, para esse ano também já tem esse empenho do deputado estadual Ayrton Artus. Como é que também está essa questão da profissionalização das Aslivata, de buscar recursos, porque é uma associação e consegue, por meio de projetos estaduais e federais, buscar recursos também para minimizar os custos que é a competição. A gente trabalha, organiza as competições, mas pensando nos clubes, buscar benefícios para os clubes. É claro, a gente tem uma emenda parlamentar para esse ano de 100 mil do deputado Ayrton, ela está, como é que eu vou dizer, já foi elaborado o plano de trabalho, já foi encaminhado, agora aguardo os pareceres, depois passa pelas licitações que tem que se apresentar pelo plano de trabalho, que basicamente ele vai abranger custo de arbitragem, então tem que ter as, as licitações, enfim, ele é um pouco moroso, né? Eu diria assim, ó, a gente tem que torcer que esteja concluído até agosto. Bastante burocracia, né? É, muito burocrático. Além disso, a gente novamente inscreveu no Pro Esporte, já pelo terceiro ano consecutivo. A gente, no ano passado, ficou na primeira suplência, não conseguiu. Mas a gente inscreveu dois projetos. Um que é o futebol de campo, um projeto de R$200 mil. Se aprovar, facilita muito os patrocinadores. Especialmente, vamos pegar a Sertel, que daí não sai do caixa, vai abater do ICMS. Sai do imposto, né? Abater do imposto. E talvez até possa se ampliar de empresas nesse sentido. E a gente escreveu que eu tenho um sonho, que se, vamos supor, se a saúde ou enquanto presidente da Aslivata permitir fazer um campeonato regional de futsal, e a gente inscreveu um projeto nesse sentido também, no mesmo valor, para, quem sabe, conseguir pelo menos aprovar um deles. E se nós conseguíssemos botar em prática um regional de futsal, diria assim que seria a marca de 2026. Até porque hoje nós não temos uma grande competição de futsal, ou temos, e Hoje, como houve, por exemplo, no Lajeado um tempo atrás, o Cafuzal, que não existe mais. hoje o que acontece tem a organizada pelo PIV, que é a Copa Transcitros e a Copa Sim. Rota da Serra, que envolve algumas seleções ali. Agora, os Inter, as regiões, assim, a AMAT está organizando um entre os municípios ali, o G8 organiza entre os municípios, então nós temos 4 competições entre essas cidades, só que não há uma competição única na região. O objetivo é isso aí, de fazer uma competição regional, né? E qual seria a ideia, Janeiro? Parte do ano será de futsal, parte será de campo. Já que tu trouxe essa ideia para nós, qual seria a ideia, caso consiga a verba, caso consiga tirar do papel essa competição de futsal? Sei lá, aí seria uma questão... Ainda algo a se costurar. Costurar, debater com os clubes, qual é a melhor viabilidade, se poderia ser em conjunto com o Campeonato Regional de Futebol de Campo, embora que, para quem vai organizar, seria mais viável no primeiro semestre. Né? Então, mas, enfim, estou fazendo isso em primeira mão, o anúncio dos projetos, né? Mas no momento que nós conseguirmos uma aprovação, a prática vai ser bem mais fácil para a gente organizar isso em conjunto com os clubes. Com certeza. E ainda fazendo uma avaliação, Vianney, antes nós falarmos de 2026, o regional, tu está na Aslivata, já presidiu em outros anos, na década de 90, nos anos 2000 ali. Como é que tu avalia também os valores pagos para os atletas? Porque não é novidade. Eu me recordo, eu sou de Marcos de Souza, me recordo o João Guilherme, que foi artilheiro do regional, inclusive, que depois foi pro futebol da Suécia, jogar futebol profissional,
regional, e na época já se falava que ele ganhava fortunas. Então não é novidade, mas como é que tu observa também essa situação do pagamento dos jogadores, dos atletas? Veja bem, isso aí é um, é um critério que os dirigentes administram, têm que administrar. Sim. A gente, na condição de azivato, não tem como limitar valores para os clubes. Você pode ver isso se juntar a nossa Federação Gaúcha, a CBF, você vê valores extraordinários dos jogadores também. Então aqui também é assim. E a gente vê cada vez mais a concorrência. Se nós olharmos 40 anos atrás, a Azivato foi fundada para que os atletas jogassem uma competição municipal. Então cada liga registrasse os atletas na Azivata e aí jogaria, o Vianney só jogava em Venâncio. O Caetano jogava em Lajeado. Hoje nós temos duas ligas que fazem isso, que eu acho que é o correto. Agora as outras não fazem porque aí nós fizemos o campeonato sábado à tarde para poder contar com os melhores jogadores. Outros já fazem, começa domingo de manhã. Então, são avaliações das ligas, dos municípios, e aí, claro, os municípios também querem que aconteça as competições, tem um incentivo da administração municipal, então, isso é uma situação que, digamos assim, difícil da gente querer opinar e dizer, acho que cabe a cada dirigente saber o tamanho do passo que pode dar para contar com seus atletas. Então, e os atletas estão aí para aproveitar as oportunidades. Exatamente. Tu traz um ponto importante também, Vianney, que é o primeiro semestre, normalmente dedicado mais aos campeonatos municipais. Eu lembro quando, em determinados períodos, para jogar o regional, tinha que ser campeão municipal ou tinha que ter a classificação pela cidade. Hoje isso não acontece mais, é uma inscrição que eu imagino mais aberta. Qual é o envolvimento das Livata nesse primeiro semestre? Tem essa troca de ideias com as equipes? Por exemplo, tu trouxe um ponto que eu acho muito importante. Hoje, muitos municípios têm livre arbítrio entre atletas, outros poucos ainda limitam a apenas jogadores do município. Aí tem o debate financeiro e também técnico de um campeonato que é aberto ou não. Qual é o envolvimento das Livata com essas outras ligas municipais, em especial nesse primeiro semestre? Olha, veja bem, diretamente é com a Liga de Arroio do Meio, que faz o registro dos atletas junto às Livata e o intermunicipal. Então ali a gente tem diretamente envolvimento mesmo. E as demais específico, assim, de mais a gente ir lá visitar e tal, pensando mais já em convidar os clubes para o campeonato regional. Na verdade, que você frisou bem, quando começou as Livata, era o campeão e o vice. Tinha que ser campeão Naquela ou vice, época né? era. E se não quisesse jogar, às vezes abria mais uma vaga para a cidade, né? Mas hoje, vamos supor, se nós começarmos a fazer isso, nós vamos reduzir Sim. muito os clubes. E nós hoje, nós estamos atendendo um anseio que é dos nossos patrocinadores, é expandir, né? E quanto mais divulgar a marca para a Sertel, Sicredi, é claro que é melhor para o campeonato e muito melhor ainda para a Sertel e a Sicredi, quanto mais nós expandirmos a marca deles. Então, diria assim, hoje não vejo viável a gente querer impor essas situações. Tem que ser muito mais a participação e o convite espontâneo para querer participar do campeonato regional. E pensando já em 2026, o ano começa depois do carnaval. Como é que estão as ideias de vocês? Porque a gente sabe que por mais... eu me recordo muito das últimas 2 reuniões que eu participei. O senhor, ele apresentou o aspirante teria que ser sub-23. Só que os times já chegam antes da reunião para conhecer as diretrizes já montados. Como é que está a ideia de vocês para passar já para os clubes mais cedo, para eles conseguirem se organizar, pensando para o regional deste ano? Qual é que é a ideia das Livata nesses 70 anos da Sertel? Veja bem, dentro do planejado já tem
uma ideia de nós fazermos até o final de março uma reunião preliminar, assim, de anunciar os projetos para o Regional 2026. Então, essa é uma ideia, nós anunciar o formato como projetamos fazer. Diria assim, a princípio a forma deve ser a mesma, unificar a Série A e a Série B. A ideia é manter a situação dos atletas como no formato que está atualmente, de jogadores liberados, o Sub-23 acessa também na categoria titulares. Tudo isso passa pela votação dos clubes. A gente coloca a pauta e os clubes que confirmam a participação depois votam a forma como que querem que seja. Então, mas a princípio a proposta é de lançar a mesma ideia de manter o liberado e também entrando no aspirante, que tem algumas sugestões. Eu entendo que nós temos que olhar. A gente já botou isso em reunião no ano passado, né? E a votação foi para manter como estava, Sim. né? Então, é delicado, vamos supor. Eu às vezes falo assim, querem sub-23, até os de 24 vão aposentar, então. Então é delicada a situação e Cada cidade tem uma cada realidade cidade diferente. tem uma realidade diferente. Então a gente tem que ir pelo que a maioria deseja. E falando ainda tu falou em unificar a Série A e Série B, uma pergunta que eu acho que surge nesses bastidores, como é que vai fazer para organizar, por exemplo, nós sabemos que titular é aspirante, né? Andam juntos. Aí o titular se classificou, ficou na Série Ouro, na Série A, e o aspirante não. E aí o jogador que, tipo, daí no mesmo dia acaba tendo jogo do aspirante em Guaporé e o titular é em Venâncio Não, Aires. isso não vai ser possível. Isso é uma coisa que a gente tem que ajustar, mas a princípio eu vejo que daí classificou o titular na Série A, o aspirante vai acompanhar junto igual, né? Então vai ser classificação Classificação única. única do titular, né? Então vai ter que ser nesse sentido, porque não tem como nós dividir os clubes. E diria assim, aquela sugestão de 24 não saiu por causa disso aí, como você mencionou antes, que teria que dividir, né? Uhum. Claro, a gente ia ter que achar um termo, jogar em sábado e tal, sei lá, né? Mas a princípio, eu imagino e vejo que tem que acompanhar. Mas isso, Vai em discussão também. discussão, é o debate. É democrática a decisão. E quanto a unificar as séries A e B nas conversas que provavelmente já tem com normalmente as equipes que estavam na série B, há algo contra? A receptividade é positiva? Olha, pelos contatos que eu fiz até agora, tudo é positivo. Sim. Não estão vendo assim, não, nenhum, nenhuma intransigência nisso. Os clubes sabem que o custo de jogar a Série B, ele mais ou menos se nivela Sim. a quem menos investe na Série A. Sim. O trabalho de organização é igual. E o público é pequeno. E aí, para os Zivatas, eu vou te dizer, é mais um trabalho à parte. Então, se a gente consegue juntar, unificar tudo, facilita até na parte das Zivatas em organizar. Mas tudo passa democraticamente e essa sugestão veio da direção da Sertel antes da final lá em Taquari, mas foi lá em Taquari, antes de começar o jogo principal. Eles vieram com essa sugestão e é claro, como patrocinador master há tantas edições, a gente tem que. E até é importante tu trazer a Sertel, antes falaste também do Sicredi, que são os dois principais patrocinadores e praticamente de todos os eventos esportivos aqui da região. E eles não são só patrocinadores, eles trazem ideias, eles conversam, sugerem melhorias à competição. Legal ver esse fluxo não apenas das Livata impondo ou sugerindo às equipes, mas também trazendo sugestões dos patrocinadores. Mostra o interesse não só em desprender dinheiro, mas em cada vez quer ver uma competição melhor, mais atrativa com mais pessoas, né? Vamos supor assim, a gente tem uma transição muito transparente, muito afinada
com a Sertel, com o Sicredi, né? Tanto é que agora no lançamento intermunicipal eu já conversei com o Samuel e a gente já deve agora, provavelmente agora até o final desse mês de fevereiro ainda já fazer uma reunião preliminar para nós já encaminharmos em relação ao investimento que a Sertel vai fazer, o patrocínio, enfim, e voltar a debater novamente essa situação proposta de unificar, mas assim a gente tem um trânsito muito aberto, muito franco com a Sertel, Sicredi, isso realmente favorece e digamos assim, deixa a gente leve para poder organizar a competição. Desde que começou a falar do regional, esses 70 anos da Sertel, se fala em 70 clubes. E antes aqui de começar o programa, a gente fez um levantamento prévio, uma suposição de chegamos a um nome de 26 clubes Série A titular. Somando os 26 aspirantes, nós já chegamos em 52. Faltariam ainda mais 18, que pode ser ali com o veterano e com a categoria Master. Mas antes de falar sobre essas duas categorias, ainda sobre a Série A, se fala muito nos bastidores que talvez poderiam vir equipes da região da área de abrangência da Sertel, de atuação, que não jogam regional, que são cidades de Barão, Harmonia, Montenegro, Brochir inclusive já jogou, o Juventude já jogou regional em outras ocasiões, mas há algo de concreto ou está apenas no campo da especulação esses clubes dessas cidades talvez participarem do regional? Veja bem, quando o desafio de 70 clubes foi lançado pelo presidente da Sertel em final de 23, ele nos abriu a área para expandir. E eu diria assim, de parte das Ivatas serão bem-vindos. O clube, até tive um contato no final do ano passado com um clube de Bento Gonçalves e Garibaldi, me parece também. Então, assim, é claro, por isso que, como frisei, a gente já tem uma reunião nos próximos dias agora com a direção da Sertel aí, também para avaliar isso, assim. Mas se tiver aprovação da Sertel pelas Ivatas, serão bem-vindos, sim. E além disso, a categoria veterano, que aqui eu quero chegar, a competição está rolando na nossa cidade, né? Eu digo nossa cidade porque você é de Venâncio, eu também sou, que é a Copa IMX, a Taça Fenachim, que num formato talvez um pouco diferente, aos sábados à tarde, com menos jogos, conseguiu reunir 32 clubes neste ano. Essa ideia da Taça IMX talvez não possa vir a surgir efeito também para a categoria veterano para tentar atrair mais clubes? Veja bem, lá isso funciona, acontece porque o município banca a arbitragem. Sim. Então é uma situação. O que nós projetamos para o Regional 26, e isso já vem uma solicitação de vários clubes, nós organizarmos a competição para sábados à tarde. Isso já está no radar. Está no radar. E possivelmente em rodadas duplas. Especialmente que nós vamos ter vários clubes com veterano e master. Então ali é certo que vai acontecer dessa forma. Onde tiver talvez só o veterano e clubes diferentes, nós vamos tentar conciliar também fazer uma rodada dupla. Para fazer os moldes de Venâncio, nós teremos que, vamos supor, centralizar tudo em Lajeado. Sim. Mas aí nós temos que ter um aporte. Vamos supor, será que o município de Lajeado ia se propor fazer isso? Ou se tivesse algum município que poderia aportar o valor, é tranquilo. Mas a gente precisa ter esse aporte financeiro para convidar alguém a jogar em Lajeado, arrumar sedes e tudo. Uhum. Mas, e daí também teria que ter o aceite das equipes e não jogar na sua sede, né? Exato, que não tem renda, não tem nada. Eu pego, vamos supor, o Juventude de Guaporé tá jogando lá e todo fim de semana tá descendo. todo fim de semana, sabe, né? E aí eu tava analisando, na semana passada eu assisti o jogo deles
uma parte do jogo, eles jogaram o segundo jogo. Vamos supor, terminou lá por 6 horas da tarde, 6:30. Até chegar em casa de noite, 10 horas da noite, no mínimo. Então, então mas enfim, claro, se nós conseguisse fazer isso, a ideia a gente ia lançar para essa finalidade. Mas para sediar num município. só. Até pegar talvez a parte da ideia de separar veterano e master no sábado, titular e aspirante no domingo, me parece algo mais plausível de ser feito, né? Independente da sede, aí que talvez os clubes poderiam, em rodadas duplas, variar entre as sedes, mas separar sábado veterano e master, domingo titular e aspirante é algo mais plausível. Isso aí pode eventualmente também que nós vamos ter time. Eu vou pegar um Que exemplo. vai jogar que- todas as vou categorias. pegar o São Luís de Santa Emília, Sim. Fernando, que já me confirmou, vai jogar todas as categorias. Sim. O Rudy Bar, ano passado, jogou todas as categorias. Aí, eventualmente, pode até acontecer, mas... Jogo de domingo de manhã. Mas só que eu vou dizer, não vai ser fácil fazer 2 Sim. jogos de manhã e 2 de tarde, né? Então, mas assim, o primeiro ponto a pedido de vários clubes, é de fazer os jogos veteranos sábado à tarde em função de diminuir custos aí, especialmente com o almoço para os jogadores. Então, eles sim. têm onerado, de certo modo, os cofres dos clubes. Então, é uma situação que está muito bem encaminhada. E novas categorias, Vianney, porque eu me lembro que vocês tentaram ano passado e não tiveram sucesso com o infantil, com as categorias de base, foi tentado. Foi. E o feminino também, antigamente, já se teve, a antiga Copa Dúlios, inclusive, né? Isso. É da E- minha era. Exato, e o feminino ele vem crescendo muito aqui na região. Quem sabe teremos novidades, talvez, além da categoria Master, que foi a novidade ano passado? Veja bem, eu até tinha proposto, no final do ano passado, eu tinha colocado no radar que a gente, no primeiro semestre, ia tentar fazer uma competição sub-21. Mas assim, aí agora, na verdade, assim, a gente usou o janeiro e fevereiro para descanso mesmo, e a princípio não estou cogitando, né? A não ser que venha algumas manifestações de clubes que tenham interesse. Caso contrário, o foco mesmo vai ser já no regional, da forma como vem sendo. E é claro, no momento que nós tivermos uma aprovação do Pro Esporte, aí a gente pode ampliar com mais facilidade a situação, e que daí tu tem como oferecer mais condições para a realização. A gente ouve em determinadas praças, normalmente até é um time falando do adversário, de que o regional não tem mais espaço para os jogadores da casa, porque se tornou super competitivo, equipes a gente sabe que chegam a trazer o time inteiro de fora da cidade, o aspirante acaba também utilizando muito jogador que não é do município. Ter uma categoria feminina, infantil, juvenil, sub-18, sub-21, seria também uma tentativa de trazer novamente os atletas da comunidade para a competição e daqui a pouco até revelar novos talentos para servirem aspirante titular. É uma parte da ideia trazer novamente equipes da casa para dentro do regional? Jogadores da casa? Seria o ideal. Mas daí o time também pode ir lá e contratar um sub-21 inteiro. Mas seria o ideal, mas eu vou falar para você que a tua colocação é bem pontual. O que poderia, de repente, inovar nesse sentido, a gente tentar fazer uma categoria de base. Eu sei que eu tive umas conversas com o pessoal do Seramar, e lá eles têm o sub-13. O que nós poderíamos eventualmente aventar a possibilidade seria de repente formalizar uma competição feminina ou uma categoria de bar, fazer nos domingos de manhã, acumular junto ao regional, manter o aspirante e os titulares, e quem sabe nós começamos a incrementar junto uma categoria de base. É uma coisa que agora que você colocou, me passa pela mentalidade que seria uma possibilidade, de repente, tentar
incluir isso, se isso for de aceitação dos clubes, é claro. Então, para se encaminhar aqui para a parte final, a gente já está com. Quando o papo é bom, já estamos com quase 40 minutos aqui de conversa. Venei, os próximos passos, então, agora, fevereiro, final de fevereiro, começo de março, reunião, primeira reunião, primeiro desenho, depois o encontro, aquele que começa a definir. Que data mais ou menos vocês preveem para começar o campeonato regional? Veja bem, a reunião, que o projeto, assim, de colocações seria até final de março, final de março, entre 25 e 30 de março. Uhum. Naquela reunião, estabelecer o prazo para as confirmações, que deve ser até final de maio, provavelmente. No mês de junho, só as reuniões, para definir a forma, o regulamento. E, a princípio, a projeção seria de início, possivelmente, no último domingo de julho, de novo, com uma apresentação de inovação que estamos pensando. Fazer o campeonato, claro, tem que ter a concordância do nosso atual campeão, taquarense, fazer a abertura do campeonato no sábado à tarde, trazendo três representantes ou mais, o mínimo 3 de cada clube, uniformizado, apresentar todos os clubes lá em Taquari junto e fazemos jogo de abertura no sábado à tarde e no domingo complemento. Eventualmente chovendo naquele final de semana, se tão certo para o seguinte, mas não aconteceria o que aconteceu em 25, que perdemos 2 domingos, que coincidentemente os 2 domingos choveram. Sim. E agora, até dias atrás, quando assisti lá o Juventude, lá em Venâncio, ainda falei para o Ricardo, que é o presidente, ainda estou devendo o jogo de abertura para vocês. Então seria uma ideia de nós apresentarmos, fazermos o regional, a abertura em sábado à tarde e, digamos assim, como eu falei antes, em relação a afinidade que se tem hoje com essa geração nova da arbitragem, eu assisti agora no mês de final de janeiro, início de fevereiro, não me lembro certo dia, um jogo lá em Porto Alegre do São José e Monção, eu estive lá, e lá o trio de arbitragem foi feminino. E aí, o trio, tive muito próximo, jantei com eles, inclusive, tá? Aí, quando é que vai convidar para vir apitar o regional? Digo, tá lançado o convite. Se tiver disponibilidade, abertura da regional, vamos fazer um trio feminino. E, pelo menos assim, eles me confirmaram, né? Então, esperamos que isso venha acontecer. Bacana. Venei, obrigado aí pela atenção, sucesso ao Regional Aslivata, e a gente sempre deixa aqui os microfones da Rádio Hora à disposição, sempre será bem-vindo aí, até porque a gente acompanha de perto o Grupo Hora desde que surgiu com o jornal impresso lá em 2002, acompanhava o Regional Aslivata, a gente sempre vai ser parceiro para divulgar e trazer todas essas informações. Olha, eu quero agradecer muito a oportunidade, o espaço, mas também manifestar a gratidão da Aslivata pelas coberturas que o Grupo Hora, a Rádio Hora faz no campeonato regional e que continue assim e que essa relação fraterna perdure e que a gente possa cada vez colher frutos aí no nosso maior campeonato regional. A gente agora vai para o intervalo comercial, depois desse belo bate-papo com o presidente da Aslivata, Vianney Rames, e a gente retorna no último bloco para falar sobre os jogos que nós vamos ter no fim de semana de estreias, são 5 competições. Lembrando que a Hora Esportes tem o patrocínio de Sicredi Integração, Loja Sertel, Betiolo Imóveis, Brasrede, Dr. Bruno Fir, Gerando Sol, Univale e Dirsman. Bom, Caetano, depois dessa conversa que a gente teve aqui com o Vianney Rames, uma conversa bastante esclarecedora, diga-se de passagem, né? Não, e boas ideias do Vianney, claro que ainda estão sendo colocadas em prática, tudo vai ter que ser discutido
com patrocinadores, também com dirigentes e todo esse ecossistema do futebol amador, mas o Vianney deixa claro que tenta fazer algo diferente. Sugeriu feminino, sugeriu infantil, sugeriu categoria de base, ter a mudança de juntar séries A e B do regional, veteranos e também o Master no sábado, então dá para ver que a Aslivata, nesse ano tão especial para um patrocinador, que é a loja Sertel, a cooperativa Sertel, que faz 70 anos, tenta tornar o regional do Aslivata uma competição ainda maior do que já é. Muito bom o bate-papo com o Vianney Ramos. E mostra o quanto que, diferente de outros anos, a Aslivata também está disposta a ouvir patrocinadores, clubes, imprensa para fazer uma grande competição. Mostra também a profissionalização que nós estamos tendo no futebol amador. Muito importante. O futebol amador hoje movimenta muito dinheiro. Tem jogador que não quer mais ser profissional, que é o maior sonho do brasileiro na sua história, para jogar no futebol amador, porque ganha mais dinheiro ali do que no profissional. Então, é fundamental que a Aslivata, que os clubes, que todo mundo que faça parte do que representa um regional da Aslivata também se profissionalize. Sair da mesmice, como a Aslivata está tentando fazer, já fez no ano passado, e cada vez tornar a competição mais atrativa, mais organizada, é muito importante, e pelo que falou o Vianney Ramos hoje conosco, a Aslivata está nesse caminho, de cada vez mais profissionalizar ainda mais a competição. Exato. E Caetano, quem está acompanhando a gente aqui na nossa live está vendo que eu estou mexendo bastante em folhas, porque a gente vai ter nesse fim de semana... Eu gosto que tu é analógico, é no papel, eu também. É que eu prefiro... Se fosse no celular, tu ia estar mais perdido ainda. Exatamente, daí teria que ter teria que estar com o computador aqui para fazer todas essas situações. Mas para anotar, fica mais fácil para levar para os jogos. E o fim de semana, Caetano, marca a estreia de vários campeonatos. Passou o carnaval, o ano começa. Exatamente. Para nós não, que a gente sai. Na verdade, eu saio de férias amanhã, né? Tô falando para as competições. Exato, mas para as competições, vamos começar, Caetano, com uma das principais competições amadoras aqui do Vale do Taquari, que é o Campeonato Municipal de Arroio do Meio, que nos últimos anos o União vem levando a melhor, venceu em 2024, venceu em 2025 e agora em 2026 pretende buscar o tricampeonato. O União joga contra o Cruzeiro de linha 32, jogo que o Grupo Hora inclusive transmite a partir das 3h30 da tarde na sede do União em Arroio Grande. Então, somente em live no YouTube do A Hora Esportes. Primeira rodada tem também Esperança contra o Forquetense, Palmense contra o Rui Barbosa. Essa é a primeira rodada do Campeonato Municipal de Arroio do Meio. 6 clubes, categoria titular e aspirante, se classificam os 4 primeiros para a semifinal. Nós temos também, Caetano, neste fim de semana, a estreia do Intermunicipal, a abertura no sábado, em Teutônia, no campo do Gaúcho. O Gaúcho joga contra o Ouro Verde a partir das 7 da noite. A sede do Gaúcho tem iluminação, então por isso no sábado. No domingo, o complemento. 11 Amigos contra o Juventude de Westfália, Atlético Gaúcho Teutônia contra o Ribeirense, também de Teutônia, Flamengo de Westfália contra o Canabarrense. Campeonato Municipal de Paverama, primeira rodada na comunidade de Morro Bonito. Lá são 6 times, apenas 6 times apenas da categoria titular, um jogo pela manhã, às 10 horas, 2 jogos à tarde. O Guaíba joga contra a União de Boa Esperança pela manhã, Internacional de Santa Manuela contra o Vidgereal e o Amigos do Morro Bonito contra o time da Vipcar. É o campeonato aí, 10 horas da manhã, abertura, 1h30 da tarde e 3h30 da tarde são os jogos do Campeonato Municipal de Paverama. Também, daí isso no sábado, Caetano, nós teremos a abertura do Campeonato Municipal de Encantado, os jogos Encantado no sábado à tarde. São sábado. Por quê? Por conta dessa situação dos jogadores, questão de público. Então nós teremos o Ouro Verde joga contra o Lago Azul, o Nacional contra a União de Palmas e o Clube Atlético Navegantes, atual campeão, joga contra a União Barrense, a folga do Cruzeiro. 3 jogos em 3 praças de esportes diferentes do que a gente viu em Paverama, onde é tudo na mesma praça. Encantado, são 3 praças de esportes, sempre iniciando às 3h30 da tarde. E também, outra estreia neste fim de semana é da Copa Serrana, competição que integra ali os municípios de Venâncio Aires, Mato Leitão, mais uma competição naquela cidade. Temos aí o São Luís, que é o atual tricampeão consecutivo, busca o tetra. E ele estreia em casa o seu confronto no fim de semana. E daí o complemento da rodada é no dia 1º de março. Além disso, Caetano, no fim de semana nós teremos aqui os campeonatos municipal de Nova Brécia. O jogo vai ser na sede do Canarinho, em Linha Pinheiros. Pela manhã, o Esperança joga contra o Botafogo de Jacarezinho. À tarde, Atlético Caçadorense contra o Cristal.
Campeonato Municipal de Monte Alverne, no sábado, em Boa Vista, o Boa Vista joga contra o Saraiva. Aqui estão os principais jogadores da nossa região, estão atuando nesse campeonato, em Monte Alverne, que é o distrito de Santa Cruz do Sul. Sim. Então, são 5 equipes e os principais jogadores estão lá. Temos rodada em Boqueirão do Leão. Boqueirão do Leão não vai, no centro, o 5 de junho, joga contra o Internacional, partida no centro. Em Putinga, Série B, a equipe do Tamandaré joga contra o Charqueadense e o Palmeiras joga contra o Juventude. Progresso, como a gente disse antes, rodada em Xaxim, o Flamengo contra o Amizade na categoria veterano e nos titulares Internacional de Campo Branco contra o Cruzeiro de Alto Honorato. E para fechar, Copa Vale do Sampaio, jogo na comunidade de Sério, no centro da cidade, no campo do 15 de novembro. Pela manhã, às 10 horas, Aerte e Duvidosa. À tarde, às 2 horas, Avante contra o Santo Antônio. E o 15 de novembro joga em casa contra o Deodoro. As duas equipes ainda não venceram, então quem vencer deixa a lanterna. São esses os campeonatos amadores do fim de semana, Caetano, tá bom? Pro nosso ouvinte, para quem nos acompanha e gosta de futebol, saiba que no fim de semana tem um cardápio repleto, dá para escolher, dá para ver jogo sábado e domingo, dá para acompanhar também tudo aqui no Grupo A Hora. E quero dizer mais uma coisa, tem mais competições para começar. Logo. Estrela, Roca Salles e Imigrantes são algumas competições que iniciam. Uma pena que Lajeado não vai ter. É uma pena que Lajeado, e essa é uma discussão longa ainda, que a gente vai ter que deixar para um outro programa. Esse foi o programa Hora Esportes. Caetano, obrigado. Grande abraço, Zic, também a todo mundo que nos acompanhou, e quem não conseguiu pegar toda a entrevista com o Vianney Rames, vai lá no YouTube Hora Esportes, porque o papo tá muito bom. E matéria completa também no jornal impresso ao longo da semana. Agora eu saio de férias e volto somente em março, Caetano. Bom proveito, Zic, faz parte também, deixa que a gente segura as pontas por aqui. Lembrando que a Hora Esportes veio com o patrocínio de Sicredi Integração, Loja Sertel, Betiolo Imóveis, Brasrede, Dr. Bruno Fir, Girando Sol, Univale e Dirsman. Tenham todos aí um bom restante de semana e até mais.